Olá, você que está assistindo aqui ao nosso canal, espero que estejam todos bem, graças a Deus. Hoje a Isadora e eu estamos aqui para falar de um assunto bem diferente que vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal. Normalmente o que tem aqui? Tem as brincadeiras da família, tem vídeos domésticos, tem a gente na igreja, tem jogos, mas hoje nós vamos falar sobre algo que nós decidimos fazer na nossa família. E no meu coração já começou desde o ano passado, na pandemia, em 2020, né, quando as crianças começaram a ter aula online. Então, eu sempre fui bem empenhada com os meus filhos na escola, assim, sempre fui muito participativa, sempre quis saber de tudo. Então, na aula online, eu simplesmente não deixava eles lá no computador fazendo a aula, não, eu acompanhava. Como eu tenho dois, a Isadora, que ano passado estava no terceiro ano, e o Nicolas, que ano passado estava se alfabetizando no Infantil 5, eu precisava dar mais atenção para ele. E ela acabava ficando mais sozinha no computador. Mas sempre que eu conseguia sair ali da aula do Nicolas, eu ia para a aula dela. E primeiro, eu quero dizer que eu não tenho nada contra os professores que a Isadora teve e tem. Eu gosto de todas, sempre me dei bem com todas, sempre ensinei os meus filhos a respeitarem os professores. E é muito importante esse respeito, não só com os professores, mas com todos, né? Todas as pessoas, mas os professores principalmente, eles precisam ser respeitados e admirados pelas crianças. Então sempre ensinei isso para os meus filhos, mas me incomodava a forma que a aula acontecia. No primeiro ano, quando a Isadora entrou na escola, foi em 2018, foi quando eu comecei a ter esse negócio de recadinho na agenda, de apostila, porque antes ela estava na creche da prefeitura, então lá ela não tinha nada, não tinha muito contato assim de pedir para fazer alguma atividade, né? Ela só fazia pinturinhas lá, era tudo lá, não era nada de deveres. Quando ela veio para o primeiro ano, ela começou a ser alfabetizada e ela gostava muito, a professora da Isadora do primeiro ano é maravilhosa. E assim, eu achava ok a forma da aula, mas me incomodava às vezes que se perdia, na minha visão, tá? Minha visão. Eu achava que se perdia tempo em algumas coisas e que poderia ser usado para outras coisas que eu achava que eram mais importantes. Mas enfim, a Isadora teve aula no primeiro ano, foi muito bem. Já em agosto ela já lia muito bem, sempre teve a letra muito bonita, ok. Aí ela foi pro segundo ano e ela mudou de colégio. No segundo ano, a professora da Isadora, né? A professora, quando eu falo, é aquela principal que dá as matérias. A professora da Isadora podava muito ela. Porque quando ela chegou no segundo ano, as crianças daquele colégio, elas tinham recém começado a se alfabetizar. Então assim, aparecia no quadro, né, filha? A palavra tipo casa, né? Tinha que escrever no caderno. C-A-S-A, com letra caixa alta. E tinha que escrever no caderno, mas assim, a Isadora já estava muito além disso. E aí a professora não deixava ela responder as perguntas. A professora perguntava, a Isadora levantava o dedo para responder, e o que a professora te dizia? Agora a Isadora não fala. Então assim, a professora podava ela, por quê? Porque senão ela ia responder tudo. Ela ia saber todas as perguntas, as respostas, e aí não ia dar chance para os amigos. Ok, eu entendo que a gente tem que dar chance para as outras crianças que não sabem falar também, mas a gente não pode podar quem sabe. Então a Isadora ficava muito frustrada porque ela não conseguia responder o que ela sabia. E começou a me incomodar isso. Aí ela foi pro terceiro, aí no terceiro ano ela mudou de colégio de novo, porque eu achei aquele colégio muito fraco para ela, um nível de aprendizado assim. Tudo ela já sabia, até dezembro. Eu fiquei dizendo, não, quem sabe é o primeiro bimestre que tá relembrando o ano passado. Mas não, foi no segundo bimestre, e acabou o ano, a Isadora só fazendo uma revisão do primeiro ano. E aí eu mudei ela de colégio por isso. E aí nesse colégio novo que foi esse que ela teve a pandemia. Então ela só teve 15 dias praticamente de aula na escola mesmo. Depois começou a aula online. A professora muito maravilhosa na aula online, muito querida. Mas eu continuava me incomodando com o tempo perdido em algumas coisas que não precisava. Aí nesse ano, ela continuou no mesmo colégio, no quarto ano ela começou a ter aula normal na escola. E aí eu percebi assim que a matéria dada
sabe, pra mim não tinha cabimento. Primeiro, tinha umas questões de matemática, umas continhas que eu fui ver com ela em casa, e as contas eram... Eu aprendi a fazer de outro jeito mais fácil. Dizia, filha, faz desse jeito aqui que é bem mais fácil. E ela dizia, não, mamãe, a professora manda fazer desse jeito, né? E de um jeito que assim, a matemática é o seguinte, gente, tem que chegar naquele resultado? Chegou. Matemática é lógica. Se você faz de cabeça, se você conta nos dedos, o importante é você chegar naquela conta. O importante é você entender o processo da numeração. E aí ela tinha que fazer de um jeito, porque não podia fazer do jeito que eu conhecia, que era muito mais fácil. Aí teve outro dia que ela teve prova de ciências e caiu sobre, ela tinha que estudar e decorar as partes do cogumelo, sabe? Isso assim, eu falo até hoje, porque eu não me conformo, que coisa inútil. Não tô desmerecendo quem sabe a parte do cogumelo, mas assim, 99% das profissões tu não precisa saber a parte de um cogumelo. Aí a criança tem que parar e decorar aquilo para a prova. E eu sempre fui muito clara com a Isadora, que eu dizia, filha, só decora pra prova. Fez a prova, apaga na tua mente, tá? Ocupa tua mente com outras coisas mais úteis. E como é que é o nome daquele... outra prova que teve de geografia e história? Astrolábio. Ela tinha que falar sobre o astrolábio, gente. Você não sabe o que é astrolábio? Pois é. Então, assim, sempre me incomodou muito essas coisas na escola. Essa coisa de você ter que seguir aquela apostila, de eu achar que você lê pouco, de achar que escreve pouco. E isso muito me incomodava, assim, a palavra formatura me incomoda muito, porque formatura parece que tu pegou um monte de gente, colocou numa forma e eles vão sair todos iguais, todos na mesma forma. E não, tem criança, a Isadora gosta muito da parte de humanas, a Isadora é boa em português, o Nicolas já é todo exatas, o Nicolas é matemática. Então, se os meus filhos que cresceram na mesma família, que saíram da mesma mãe, do mesmo pai, a gente tentou fazer tudo sempre igual. Se eles são extremamente diferentes, quanto mais 20, 30 alunos que são de famílias totalmente diferentes. Eles são diferentes e eles precisam de um processo de aprendizado diferente. E isso me coçava, assim. Então eu fiquei ano passado na pandemia inteira aflita com a educação brasileira. Eu vou passar agora, vocês vão assistir um trechinho de alguns minutos do vídeo do Brasil Paralelo, maravilhoso, tá lá no YouTube, são 3 episódios de um pouco mais de 1 hora cada um, mas assista, não precisa assistir tudo uma vez, né? Assista cada episódio num dia diferente, que fala sobre desde a história da educação, o último mesmo, o episódio 3, é um tapa na nossa cara. O que os nossos filhos estão fazendo no colégio, o que a gente está fazendo mandando nosso filho para o colégio. Então eu vou deixar um trecho agora, daqui a pouco você assiste mais um trecho e vê aí o que você acha. A Revolução Industrial chama os trabalhadores para as fábricas modernas, fazendo surgir 2 novas grandes demandas: a mão de obra qualificada e um lugar para deixar as crianças durante o expediente. A educação obrigatória torna-se massificada para atender um número cada vez maior de pessoas e transformá-las em trabalhadores. Educação transformava-se em ensino. A busca pela verdade saía de cena e dava espaço para beneficiar a produção econômica. Na Revolução Cultural Chinesa, a escola ganhou protagonismo no combate ideológico. A pedagogia crítica visava formar os alunos como agentes transformadores da sociedade. O professor seria o libertador, que removeria o hospedeiro burguês das crianças. Essa visão se amplificou para o mundo inteiro através dos protestos na França, iniciados nos eventos de maio de 68. Paulo Freire é o grande nome a disseminar o vínculo da Revolução Cultural com a pedagogia no Brasil, estabelecendo esses fundamentos na sua maior obra, A Pedagogia do Oprimido. O que vemos hoje no Brasil é a fusão entre a educação crítica revolucionária e o ensino pragmático para o trabalho. A primeira educa o homem como agente transformador da sociedade, e a segunda, formando trabalhadores para o mercado, na busca por uma vida escolar onde docentes almejam uma consciência revolucionária e alunos só querem conseguir um emprego. A educação brasileira foi condenada aos últimos lugares do mundo. Todo início de ano, milhares de jovens estão começando o seu primeiro dia de aula. Só em 2018, foram registradas quase 50 milhões de matrículas em mais de 180 mil escolas brasileiras.
Pense por um minuto. Todos que estão atravessando a escola, com a sua vida toda pela frente, um dia sairão de lá para serem atores do nosso mundo, criando, trabalhando, construindo, liderando empresas e até governos. É na escola que os jovens conhecerão seus amigos, compartilharão seu caráter, o mundo e a vida, através de histórias, descobertas e professores. Entregamos para a escola grande parte da vida dos nossos filhos, para que quando não estivermos mais aqui, eles estejam preparados para nos substituir e nos superar. O problema é que no país que tem uma das piores educações do mundo, o que podia ser motivo de alegria e esperança, virou desconfiança e tristeza. Então, vocês viram que ali, né, o aluno rico e o aluno pobre mostrou que a gente estava achando que os dois eram brasileiros, né? Acredito que foi isso que você pensou, que eram dois alunos brasileiros de classe A e classe C. Mas não, o aluno rico ali é do Brasil e o aluno pobre é dos Estados Unidos. Então ali diz, né, que os alunos mais ricos do Brasil têm notas piores do que os alunos mais pobres de um país desenvolvido. Então, tem alguma coisa muito errada. Então, assim, acho a Isadora uma boa aluna, mas se eu for comparar ela com... Eu tô comparando ela por baixo, entendem? E a gente não pode se comparar pelos ruins, a gente tem que se comparar sempre por alguém melhor que a gente tem que chegar lá. Então, isso começou a me incomodar muito. Eu vou colocar mais um trecho para falar sobre... o que estão fazendo desde as universidades, né? Porque quem é que está com o teu filho lá na escola? São os professores que se formaram nas universidades. Então, a gente precisa olhar nas universidades o que estão ensinando para esses professores que depois vão ensinar para os nossos filhos. E é lá que está o problema. Assiste mais um pedaço. Não é que a gente está muito pior do que a Europa, a América do Norte, Canadá. Estamos piores do que Coreia, Japão. A gente está empatado com o Peru na última posição da América do Sul. É isso que o Brasil é. E nem aluno de escola de elite. Você pega classe social por classe social, o PISA deixa isso claríssimo. Classe social por classe social, o aluno brasileiro sempre perde de lavada, né? Que raio de sistema educacional que a gente montou. Com 3 meses de governo do PT, eu fui a um seminário em Brasília, patrocinado pelo MEC, que se chamava Avaliar para Quê? Nós estamos já em 2020 e a metade dessa população que está na escola desde os 4 anos, chega aos 8, ainda não sabe ler. Uma coisa simples. Quando discutimos o problema na sociedade, o argumento mais frequente é o da falta de investimento. Mas o problema não deveria ser a falta de recurso. O percentual do PIB brasileiro que sai dos cofres públicos para financiar a educação chega a ser de quase 6%, totalizando mais de 100 bilhões de reais. Esse número não está abaixo do padrão da OCDE. O governo do PT priorizou o investimento no ensino superior. O orçamento foi triplicado, saindo de 17 para 51 bilhões. O número de mestrados e doutorados aumentou em mais de 300%, mas os resultados desse dinheiro e dessas pesquisas não vieram. Então, o que aparece nas propagandas da esquerda, que domina a grande mídia, assessorias de imprensa das universidades? É isso, que as nossas universidades estão entre as que mais produzem artigos no mundo. E isso é verdade. Só que eles vendem quantidade como se fosse qualidade. A USP está a 8ª melhor universidade do mundo. Isso é uma mentira. A USP ela não é a 8ª melhor, é a 8ª maior. Eu não tenho nada contra a USP, eu estudei na USP, fiz parte do meu doutorado na USP. Agora, a gente tem que falar a verdade. Se a gente quer curar uma doença, o doente ele tem que ser informado da sua doença. É o que acontece na universidade brasileira. Ela está doente, muito doente. De fato, em quantidade, USP está em 8º lugar. Mas se a gente pega a posição no ranking de 2018, a Universidade de São Paulo está em 780, tá? Então, se você pegar a lista das 1000 maiores universidades do mundo e for passando lá no mouse, é uma experiência que causa dor.
você não encontra em uma universidade brasileira. Você chega na 710, você encontra a Universidade Federal de Santa Catarina no ranking de 2018. Em algumas áreas a gente está caindo ano a ano em relação ao primeiro lugar do mundo, né? Quer dizer, o Brasil investe muito e, apesar disso, o impacto cai. Se for uma lista de 70 países, por exemplo, a gente está em 58 em impacto, né? E muita gente me critica e fala, mas você está comparando com a Singapura. Singapura é uma potência, todo mundo sabe. A Suíça, ou a Dinamarca, né? E a América Latina? Em que lugar a gente está na América Latina? Em que posição você acha que vai estar o Brasil? De 12 países. Antepenúltimo lugar. A gente só está na frente de Cuba e da Venezuela. Venezuela por razões óbvias, né, do desastre do país, né? E Cuba tem sido sempre o último lugar da América Latina. O grande fracasso mesmo, que é educação, né? A área de pedagogia, que é 53 de 54, ou seja, penúltimo lugar do mundo. A crítica que fizeram, que é o seguinte, é porque nossa língua é o português. O português é uma língua que ninguém lê, então tá bom. Então vou comparar o Brasil com Portugal. E aí eu verifiquei que em quase todas as áreas, aqui ó, isso aqui é o rank score. Olha, Portugal tirou 7, rank score vai de 0 a 10, nota 7, Brasil 0,2. Linguagem, Portugal tirou 4, Brasil meio. Antropologia 7, Portugal, Brasil 0,8. Direito 7,6, 7,5, Brasil 0,2. Educação tirou Brasil 0, o último lugar do mundo. Isso, dado de 2017. Quer dizer, nós somos o mesmo povo, Brasil e Portugal. Dificuldade de você traduzir um trabalho acadêmico brasileiro para o inglês é enorme. O que será que essa pessoa quis dizer aqui? As nossas universidades federais estão entre as mais caras do mundo, em dólares. Então, evidentemente, não é questão de recurso. Se a gente pegar o PIB do Brasil, né, e extrair quanto que é 1,3% do PIB investido em ciência, tecnologia e desenvolvimento, dá em torno de 100 bilhões de reais. Quando procuramos nas plataformas de pesquisa, fica fácil encontrar exemplos de trabalhos ideologicamente enviesados, pouco lidos e pouco citados. Muitos apresentam pautas que os brasileiros jamais imaginariam que foram financiadas pelo dinheiro público. Na Universidade Federal da Bahia, uma estudante apresentou uma tese questionando se sapatos têm sexo, referindo-se às metáforas de gênero de lésbicas de baixa renda. Na mesma universidade, outro estudante teve seu mestrado financiado para produzir uma pesquisa autoetnográfica analisando a prática de sexo oral entre homens dentro do banheiro de uma estação de trem. O valor da bolsa foi de R$20 mil do dinheiro público. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos temas aprovados pelo mestrado foi Por onde andam os gogoboys de Juiz de Fora? Na minha visão, o que a gente tem ali é uma grande manutenção dos partidários da esquerda. Porque eles estão estudando, nunca se formam, recebem bolsas, o investimento é maciço nesse setor e estão formando professores que fazem a continuidade desse pensamento. Mas se você olhar hoje em dia, o que você precisa para você entrar numa faculdade superior, uma universidade, né? Em função do resultado na prova do Enem, né? Se você não tiver, digamos, 600 pontos, você não consegue entrar numa universidade pública, mas você consegue entrar na faculdade de pedagogia. Né? Então ela começa a recrutar um pessoal, né, que chega com um capital cultural muito limitado. O maior problema é que nós tivemos professores mal formados e estes professores eles não estão capacitados para nos levar a um novo salto intelectual, um novo salto de qualidade na formação de alunos. O custo de cada universitário brasileiro é de quase $15 mil por ano. Isso significa que, mesmo estando nos últimos lugares de todos os rankings que medem a qualidade da graduação e da pesquisa científica, continuamos investindo no 16º universitário mais caro do mundo. Gastamos mais do que países com resultados expressivamente melhores, como Itália, Portugal, Espanha, Israel e muitos outros. Mas percebeu-se que dar mais diploma tinha ali um benefício político importante, né? Alta população jovem no país, muitos eleitores, muita gente, as famílias dessas pessoas, primeira geração. Então, o apelo político de você mandar as pessoas para a universidade é brutal. A gente viu no que deu. Dos 3 milhões de estudantes que participaram do FIES, 2,8 milhões ainda estão em débito com o governo federal. Os juros cobrados também foram subestimados, pois contavam com 10% de inadimplência, quando o calote foi de mais de 50%, gerando um rombo de R$77 bilhões, segundo o relatório do próprio Ministério da Fazenda.
a dívida depois que essas pessoas ficaram, né? A frustração de continuar sendo balconista, apesar de ter um diploma de direito, etc e tal, a gente tá vendo agora o que também, né? O custo tá vindo agora e a resposta também tá vindo agora. Os indícios que a gente descobriu, se realmente aquelas investigações fossem levadas ao fim, elas teriam potencial para fazer cair a República. É um caso que iniciou na Assembleia Legislativa de Pernambuco, uma CPI que foi iniciada lá. Há relatórios vastíssimos sobre essa questão. Eles constataram que cerca de 1/3 dos diplomas expedidos por universidades particulares no Brasil contém irregularidades, chegando a ponto de até ter falsidade documental mesmo. Há alguns relatos de pessoas que estudaram durante 6 meses, 1 ano e saíram formadas como pedagogos. Olha a gravidade disso. Estão formando outras pessoas que também não terão a mesma aptidão para formar outras pessoas. Então a gente está tratando aí de uma geração inteira de pessoas ineptas para exercer a profissão para a qual eles se propõem, né? Então é um número muito grande, são mais de 500 mil diplomas expedidos nessa condição. Cada enxadada que você dá, você acha um cadáver aqui. Tem muita coisa errada que foi feita. Toda vez que a gente pega uma, a gente encaminha para o Ministério Público e a Polícia Federal. Documenta e mostra. Tem trabalho para os próximos 40 anos aqui. Tudo aquilo que um político quer que você pense, você vai acabar pensando. Tudo aquilo que um político enxerga como algo que a massa precise seguir, obedecer, a massa vai seguir e obedecer. Quando houve aquele surto de invasões de escolas no Brasil, centenas de escolas foram ocupadas por adolescentes, que subitamente resolveram entrar para dentro do colégio, passar um ferrolho na porta e dizer: aqui é propriedade nossa, a escola é nossa. Quando algum fotógrafo conseguia bater uma foto lá de dentro, normalmente tinha alguém mais idoso sentado conversando com os alunos. Sempre tinha um professor lá dentro fazendo a cabeça, organizando sua militância. O que é isso? A nossa vida ela é toda baseada em política, então a gente não pode fugir desse assunto. Eu estudei na faculdade, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estudei entre os anos 2000 e 2003 lá, eu fiquei 4 anos lá. Eu conhecia muitos alunos que estavam lá há 8 anos, infiltrados lá, sem o interesse nenhum de se formar, sem pressa nenhuma de se formar, infiltrados nos diretórios de estudantes para combinar para fazer arruaça, para combinar para fazer greve. Eu estava lá. Eu não estava lá na arruaça, mas eu estava lá na universidade. E eu sou formada em serviço social, que é o curso, eu acho assim, mais extremista que tem. Sofri muito. Hoje se chamaria de bullying, né? Mas assim, eu sofri a ponto de, na época da eleição de 2002, eu estava na faculdade, da professora no meio da aula parar na minha frente, saber da minha escolha política e começar a dar uma indireta bem direta, dizendo que alunos que têm esse tipo de pensamento não iriam vencer na vida, talvez não pegariam seu diploma, não tem nem como estar numa universidade federal, alunos que não pensam conforme a esquerda, e era claro que era isso, que era pra mim, porque ela andava na sala e parava na minha frente, na minha carteira, para começar a falar disso. E em pé assim, botava a mão na minha mesa. E isso não foi uma vez, não foi 2 vezes, foram várias vezes. Várias vezes que eu fui ridicularizada por não concordar em estar lá na greve. Várias vezes que eu fui contra os argumentos políticos deles, sempre tratei com respeito, mas sempre fui desrespeitada. Se isso acontecia comigo em 2002, 2003, imagina agora, quase 20 anos depois. Está muito pior. Então, eu nunca tive o sonho de que meus filhos estudassem na Universidade Federal, não é meu sonho. Só se for assim, um curso muito específico, muito longe dessa área humana, dessa área social. Porque aonde eu estudei eu não desejo para eles. Porque se eu conseguir sair de lá ainda saudável, é porque eu tive uma base muito forte dos meus pais. E eu não quero colocar os meus filhos lá e fazer com que eles passem pelo que eu passei. Não desejo isso. Então assim, um governo que quis enfiar todo mundo na universidade, deu empréstimos e agora as pessoas que são formadas não têm onde trabalhar. E as pessoas que estão formadas, 75% ainda não pagaram o que o governo emprestou. Eu vou passar só um pedacinho agora do vídeo,
que é pra gente encerrar, então, pra gente falar da minha decisão e do meu marido e também da Isadora. Eu tenho 35 anos de sala de aula. Passei da educação infantil até a pós-graduação, em todos os níveis. E a gente perceber a infância sendo ameaçada da forma como ela tem sido nas últimas décadas, principalmente durante esses governos do Partido dos Trabalhadores, né, deixa com que qualquer professor, né, que realmente deseje que a educação tenha qualidade, fique estarrecido. Mães que chegaram pra mim com os olhos marejados dizendo: eu perdi minha filha. Aí, como assim, né? Eu perdi minha filha pro partido, para esses movimentos que estão acontecendo aí. Movimentos ligados a partidos políticos que estão transformados em grêmios estudantis e coisas assim. No âmbito universitário, existe uma perseguição ideológica feroz. Ao contrário de ser esse ambiente plural, democrático, que a esquerda diz, apregoa, isso não é verdade. Realmente a pátria educadora, deste tipo de educação, com este tipo de resultado, para produzir esse país que vemos. A burrice brasileira é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Você pega um país que durante 50 anos você não produz uma obra de literatura notável nenhuma. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu na Zâmbia, não aconteceu na Serra Leoa, não aconteceu na Alemanha nazista, não aconteceu na União Soviética, não aconteceu em lugar nenhum. Só no Brasil, porra. E esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é comunismo, esquerdismo, é essa degradação intelectual, espiritual, humana horrível. O Estado educando meu filho, não quero mais isso. Não quero doutrinas de Estado ou orientações de Estado, não quero. Quero ele livre, quero ele um pensador livre. E o Estado falha tremendamente nessa entrega. Não é do interesse do Estado um pensador livre. O meu maior medo com o pai não é que a minha filha aprenda que Che Guevara foi bom. Se ela aprender isso, ela vai chegar em casa, vai conversar comigo, vou dizer pra ela que é mentira, vou mostrar pra ela que é mentira. Eu não tô preocupado com isso. Agora eu tô preocupado que ela não tenha uma consciência individual, que ela não tenha um eu desenvolvido ao ponto de ouvir aquilo e duvidar, e vir falar comigo, e ir atrás, ou ir atrás por si só, ir atrás por ela mesma. O papel da escola é ensinar a ler, a escrever. Você ensina a escrever, ensina a fazer conta, ensina a química, ensina a física. Quando você vê uma criança de 2, 3, 4 anos fazendo algazarra na rua, se atirando no chão, você fala: que criança mal educada. Quem educa é a família. Então, o ministro da Educação aí fala muito bem quando diz que quando a gente vê uma criança que não está se comportando bem, conforme a sociedade espera, a gente fala que a criança é mal educada, não mal ensinada. Quem educa são os pais. A escola tem que ensinar. E tem que ensinar pura e simplesmente a matéria. O professor não tem que dar a sua opinião a respeito de nada. Eu trabalho com o Ministério Infantil na minha igreja e eu já estou assim, horrorizada com o que jogam de assuntos homossexuais, assuntos de violência, assuntos assim que querem forçar o seu filho a ser algo que ele não quer. Quer colocar o seu filho na moda. Parece que ser heterossexual hoje é um estranho. Parece que simplesmente viver a sua vida normal sem se envolver em grupos políticos é estranho. Parece que você acreditar e seguir a Cristo hoje é o errado. Querem colocar isso na nossa cabeça, querem colocar na cabeça dos nossos filhos e eu não aceito. A escola tem que ensinar, como o ministro falou, ensinar geografia, ensinar matemática, ensinar português. Mas quem tem que educar são os pais. O Estatuto da Criança e Adolescente fala que a gente tem a obrigação de colocar nossos filhos na escola. Só que acima do ECA, nós temos o Código Civil Brasileiro, que dá aos pais o dever de escolher uma forma de educação que ache por bem. Só que acima do Código Civil Brasileiro tem a Convenção dos Direitos da Criança e tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é essa declaração que diz que nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos da maneira que nós acharmos melhor. Então, depois de um ano, eu estudando sobre isso, lendo, vendo vídeos, indo em palestras, ouvindo pessoas que sabem disso, ouvindo pessoas que estão há 15 anos fazendo isso e ouvindo o pedido da Isadora e
vi ela fazendo a contagem regressiva de sair da escola. Nós decidimos que a partir do ano que vem a Isadora vai fazer o estudo dela em homeschool, que é estudar em casa, né? O ensino domiciliar. Então, nós já organizamos a nossa agenda nosso cronograma. Tem a BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, que a criança daquela idade precisa estudar aquele determinado assunto. A Isadora é escoteira, a Isadora canta na igreja, nós fazemos várias outras atividades que ficam no lugar dessas. Então, nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos fazer com que ela seja uma criança com uma cabeça pensante o pensamento dela, não o pensamento do professor. Então, de novo, meu respeito a todos os professores que passaram pela minha filha, minha admiração e meu agradecimento, mas a partir de hoje eu vou escolher o que a minha filha vai estudar, eu vou escolher o livro que ela vai ler e, de acordo com as estatísticas das associações, né, dos ensinos domiciliares, caso ela precise voltar para a escola, ela vai fazer uma prova e a maioria dos alunos de homeschool, eles gabaritam essa prova. Então, eu acredito que não teremos problema nenhum aqui em casa. E o Nicolas, por enquanto, ele ainda vai permanecer na escola, porque isso é muito novo para mim e eu preciso me organizar. Então, eu vou fazer primeiro com a Isadora, porque ela já é muito autodidata, ela vai muito atrás das coisas sozinha, então eu não vou precisar ficar sentada do lado dela o tempo inteiro. Então a Isadora vai fazer esse ano agora de 2022, o 5º ano, né, como se fosse o 5º ano em casa, e o Nicolas vai fazer o 2º ano na escola. E se a gente conseguir esse ano já engrenar, e daí quando o Nicolas for pro 3º ano, que seria em 2023, ele também não vai, ele vai ficar em casa, estudando em casa. Essa é uma decisão da nossa família, a Isadora pediu, eu estudei muito a respeito, em nenhum momento eu forcei ela a fazer isso, eu perguntei já várias vezes, ela tem certeza que ela quer isso. Se você pensa ainda no assunto e precisar de ajuda para alguma coisa, pode me chamar. E aqui a gente vai colocar de vez em quando um vídeo das nossas rotinas de estudo em casa. Então, muito obrigada por terem nos escutado até aqui. Assistam todo o vídeo aí do Brasil Paralelo, eu recomendo, porque é a cabeça dos nossos filhos que está em risco. E não é um modo de se falar, é a cabeça pensante deles mesmos. E a gente precisa tomar a rédea da educação dos nossos filhos, porque não é o governo, não é o Estado que vai decidir o que meu filho tem que pensar. Sou eu. E vai ser pautado na Bíblia. Então é isso. Deus abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho, comenta aí o que você acha. Cada um tem a sua opinião, eu respeito todas. E Deus te abençoe. Tchau!